Obrigado, Senhor, pelas orações. Queremos nessa noite aprender com Sua palavra e, acima de tudo, praticá-la. Reconhecemos a Tua presença, a Sua santidade e a Sua glória. Adoramos o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Deus. Fala conosco, guia-nos a Tua verdade. Fala de maneira simples. Queremos ouvir a Tua voz não como barulho, mas como aquela voz que sussurra no nosso ouvido. E nos ensina, Senhor, e nós queremos ser ensinados pelo Senhor. É tudo que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí no início do ano, né? E para mim é uma alegria poder começar o ano assim, com projetos novos. E só queria, acredito que eu esqueci, mas nós temos ali os nossos materiais que a gente tem abençoado aí o Brasil com várias mensagens. E temos o nosso livro, que é o meu primeiro livro. Eu estou escrevendo o meu segundo livro agora, que é Aonde Foi Que Eu Errei? Obrigado. Onde eu falo sobre família e criação de filhos. E esse aqui é o primeiro livro nosso, que é Lidando com as Carências, aonde eu falo sobre esse processo que eu vivi ali de 10 anos em Curitiba, onde Deus produziu tantas coisas na minha vida. 6 anos em Curitiba, onde Deus produziu tantas coisas. Pode passar ali, depois, se você quiser, que a gente também dedica o livro para você, a gente vai dedicar. Faz aquela cara de pidão para o seu irmão e fala assim: me dá um livro de presente. Ele passa no cartão até 12 vezes, entendeu? Depois você dá uma olhada lá. Amados, como eu disse, nós estamos aí, né, já no início do ano e eu acho interessante, eu sempre digo que quem fez essa separação eu não sei quando foi que isso aconteceu, quem criou isso, mas é curioso, né, que quem criou essa ideia de que o ano é dividido em meses, né, 12 meses, e aí tem aquela virada do ano, onde você tem o 2016, depois chega o 2017, o 2018. Eu falo que isso é uma das invenções maravilhosas que Deus deu ao homem, porque sempre a gente, quando vira o ano, a gente tem assim uma sensação de poder começar de novo, de poder tentar alcançar os objetivos que não foram alcançados no ano anterior, e essa sensação de que nós dessa vez a gente acerta, dessa vez a gente consegue, e a gente vai começar, e vamos deixar esse ano de 2000 e tanto, que ficou para trás, e a gente quer começar o ano novo. Eu acho bem legal, eu acho interessante essa ideia da gente zerar a vida e começar de novo um novo ano. Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, começar 2016 não foi assim uma sensação muito boa, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de insegurança financeira. Eu ouvi essa semana no Jornal Hoje, semana passada no Jornal Hoje, e até fiquei de pesquisar isso com mais detalhes, porque é uma informação até um pouco difícil de acreditar, por ser essa quantidade. Eu ouvi no Jornal Hoje dizendo que de cada 10 brasileiros, 8 estão em crise financeira. E, infelizmente, amado, nós estamos vivendo um tempo de muitas crises no Brasil. A gente não fica muito seguro com o governo que está aí à frente, a gente não fica muito seguro com a moeda que nós temos, a gente não fica muito seguro com os governantes, e a gente acaba tendo que recorrer, até o pastor Júnior disse aqui, a respeito de temos um tempo de oração. Orar pelos empresários, orar pela questão do problema financeiro. E diante disso, querido, eu queria trazer uma palavra muito simples, que com certeza você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes, mas eu quero que na simplicidade dessa palavra, Deus possa comunicar ao seu coração um princípio muito forte, que particularmente eu tenho assim aplicado na minha vida. Se tem algo que eu tenho meditado, se tem algo que eu tenho gastado tempo, não somente eu, mas junto com minha esposa,
É a respeito daquilo que eu quero comentar com você, que é no que diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6, um texto muito conhecido de Mateus 6, a partir do verso 25, e como eu disse, não há necessidade de você se levantar. Mateus 6, a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25, diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, no que diz respeito a comer, a beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não se alimentam, nem colhem, e nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês que por mais ansioso, ou que mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se assim. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou até mesmo o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Leitura bíblica, palavras do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, o que nós lemos, né? O que Jesus quer apresentar nesse texto que eu li aos irmãos é a ideia de que viver ansioso é um estado de tremenda falta de conhecimento a respeito de quem de fato Deus é. A gente pensa, né, querido, que a gente tem controle sobre a nossa vida, que está tudo no controle, que a gente sabe muito bem o que vai acontecer amanhã, a nossa vida é planejada. Mas, na verdade, o próprio Jesus disse que isso é uma tremenda burrice. Ele mesmo ensina, nesse texto que a gente viu aqui, que a tragédia chega na vida de todo mundo. Ele mesmo ensina nesse texto aqui que no chão dessa terra a vida traz uma carga de maldade. As tragédias vêm, os problemas surgem. Semana passada eu estava ministrando numa cidade chamada Ponta Grossa, ali no Paraná, e foi logo, né, a primeira agenda do ano, e eu fui com o João Pedro, e a gente chegou naquela cidade para ministrar numa igreja, e infelizmente a gente teve assim que, infelizmente no sentido daquilo que aconteceu com a família, não daquilo que a gente estava vivendo, mas um pastor que havia feito uma agenda comigo há mais de um ano e meio, e nesse período que ele marcou a agenda comigo, ele perdeu o filho de 20 anos. Um menino que começou com uma dor na coluna e de repente foram levar para um exame e descobriu que havia um câncer, uma leucemia, e esse menino morreu em 4 meses. Amados, uma família de músicos, o pai canta, a filha canta, uma família assim, extremamente unida, aquela ideia que a gente fala da família bem aglutinada, e ali todo mundo vive junto. E amados, essa família assim,
A igreja sentiu. Para você ter uma noção, a própria igreja tem dificuldade até de expressar alegria por conta da dor que essa família vive já quase um ano por conta da perda do filho. Eles não dão conta de se livrar do quarto, eles ainda mantêm coisas do próprio cabelo que o filho ainda cortou antes de morrer. E é muita dor o que eles sentem. Teve um momento lá que eu sentei por várias vezes com ele, eles choram e choram e choram e choram, e eles foram literalmente pegos assim de surpresa com respeito à morte do seu filho. Quando a gente lê esse texto, a gente entende que Jesus nos ensina que isso é inevitável na vida de qualquer um. E quando a gente lê esse texto, principalmente quando vai chegando ali a respeito da ansiedade, Jesus nos ensina que no lugar de nós nos entregarmos à ansiedade, aquilo que eu mostrei aqui rapidamente aos irmãos, do quanto a vida nos pega de surpresa, e quando a gente menos espera, uma tragédia acontece, mas ele mesmo diz, se nós fôssemos ficar ansiosos por essas coisas, nós não mudaríamos nada se a gente for ficar pensando, mas se acontecer? E ele fala o seguinte, ao invés de nós estarmos ansiosos pelo mal que virá, ou pelos cuidados que nós temos na vida, nós temos que acrescentar na nossa ansiedade uma outra coisa. Nós temos que colocar no lugar da ansiedade, nós temos que adicionar uma outra perspectiva de vida. Ele diz, portanto, eu vos digo, que não estejais ansiosos quanto às suas próprias vidas, não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele fala, para mim e para você, que ao invés de você ficar ansioso por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer, ou pelas preocupações, pela tragédia, pelo mal que pode vir na sua vida, ele fala, coloque no lugar dessa ansiedade o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Não fiquem ansiosos, buscai o reino de Deus. E aí você vai falar assim, mas piorou. Agora piorou. Porque se não bastasse eu ficar ansioso pelo dia de amanhã, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que vestir, e pela tragédia que pode acontecer, que eu vejo acontecer na vida de um monte de gente, Jesus vem para mim e fala assim, não, vocês não ficam ansiosos, busca o reino de Deus. E aí você vai falar assim, mas o que é o reino de Deus? E você sabe por que a gente fica ansioso? E sem, muitas das vezes, perceber o que é o reino de Deus? Porque a gente tem um falso entendimento a respeito desse suposto reino de Deus. A gente acha que reino de Deus é agenda de igreja. A gente acha que reino de Deus é tarefa ministerial. A gente acha que reino de Deus é fazer e realizar alguma coisa para Deus, porque afinal de contas eu sou obreiro, pastor, missionário, e Deus me chamou para realizar o reino dele. Reino de Deus é uma atividade que eu preciso realizar para que o reino de Deus se manifeste. Com isso, a gente acaba ficando mais e mais ansiosos, com tanta atividade para realizar. Eu já vi gente da paralisia facial, porque não consegue realizar o reino de Deus, porque não consegue multiplicar sua célula, porque não consegue ganhar almas para Jesus. Eu conheci aqui em Goiânia, uma mulher que ela teve uma paralisia de um lado do corpo, porque a célula dela não multiplicou. E porque ela não estava conseguindo ver o reino de Deus. E eu sei do que eu estou falando. Sei do que eu estou falando porque realmente, querido, nos últimos 3 anos, eu tenho aprendido
que a última coisa que Deus quer que eu faça é alguma coisa para Ele. E que a obra de Deus não é aquilo que eu faço para Ele, mas aquilo que Ele faz em mim. Que a obra que Deus quer fazer não é a atividade ministerial que Ele quer que eu faça para Ele, mas é a obra que Ele quer produzir no meu coração. A gente insiste em pensar que pregar, pastorear, aconselhar, discipular, evangelizar, ensinar, ter uma posição ministerial, ser ordenado pastor, obreiro, semideus, apóstolo, né? Fazer parte de uma denominação, frequentar uma reunião, ir nos templos religiosos, ser próspero financeiramente, nós achamos que isso é o reino de Deus. E não é. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, amado, é claro, que isso são meios de manifestar o reino de Deus. Seria a mesma coisa Deus dizer que um cano é a água. Não, o cano não é a água. O que o cano é? O meio de conduzir o quê? A água. Então pregar, evangelizar, frequentar uma reunião, ensinar, discipular, tudo isso são meios que Deus pode manifestar o reino dele. Mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é representado, não é definido. A essência do reino de Deus não é aquilo que eu ministerialmente, ou aquilo que eu faço no meio de um povo, de uma denominação, ou de uma atividade ministerial. Eu e você podemos fazer tudo isso, sem, no entanto, não ter o quê? O próprio Jesus disse, olha, tem uma turma que vai chegar na minha presença dizendo, olha Senhor, eu fiz milagres, eu preguei, eu expulsei demônios. É curioso que o texto está dizendo, Jesus disse, eu nunca estive no meio disso. Logo, é possível eu estar pregando, é possível eu estar fazendo milagres, é possível eu estar fazendo uma série de atividades e Jesus não ter nenhum compromisso com essas coisas. Querido, eu conheço pessoas que participaram de ministérios e pregaram e fizeram milagres, né? E, no entanto, quando ia para o hotel, dormia com o colega de ministério. Era namorado e amante do colega de ministério, mas os dois faziam cruzadas de milagre. Eu conheci pastor que conduzia uma cruzada de milagres, no entanto tinha uma menina de 16 anos amarrada no sótão da casa dele para ele violentá-la e praticar tudo quanto é tipo de aberrações com essa menina. E eu não quero gastar meu tempo falando de líderes surtados e síndrome de onipotência, que muitos pastores e líderes têm, achando que é dono de todo mundo e manda em tudo e chama isso de reino de Deus. Mas o fato é que a maioria de nós achamos, o nosso entendimento a respeito de reino de Deus não é nada daquilo que Jesus disse. Marcos 4:26, o próprio Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que semeou uma semente, uma pequena semente. E Marcos 4:31 também, ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Lucas 6:20, Jesus diz que todos aqueles que são pobres de espírito, deles pertence o quê? O reino de Deus.
Lucas 4:43, Jesus chama a sua mensagem, aquilo que ele pregava, do evangelho do reino de Deus. Lucas 8:1, o texto diz que Jesus saía de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino de Deus. E parece que o tema da mensagem, se Paulo pregava o evangelho da graça, o nome do evangelho que Paulo nos ensinou é o evangelho da graça, parece que a mensagem do evangelho de Jesus Cristo é a mensagem do reino. O próprio Jesus disse que do reino dos céus pertencem as criancinhas, e que se nós queremos entrar no reino de Deus, nós deveríamos nos tornar como uma criancinha. O próprio Jesus disse que se alguém quiser ser o menor aqui na terra, será maior até do que ele no reino dos céus. Marcos 1,14 diz que é com arrependimento que nós conhecemos o reino de Deus. E nós temos aí, a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus diz: venha o teu reino. Pastor, então, o que é o reino de Deus? Existem vários temas difíceis na Bíblia e temas mal interpretados. Quantos ensinamentos que as pessoas interpretam de forma errada. E é interessante que esse tema, reino de Deus, eu acredito que faz parte do, vamos assim dizer, do panteão de más interpretações da Bíblia, que é a questão do reino de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, muitas pessoas vão achar que reino de Deus é o que eu disse para você. Reino de Deus é aquilo que a gente faz, reino de Deus é o ministério. Se você for perguntar para alguns líderes, ele está achando que aquilo que ele está fazendo é reino de Deus. O dinheiro que ele arrecada, os empreendimentos, as cruzadas, tudo isso é reino de Deus. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que o reino de Deus não acontece de fora. Isso é a ponta que a gente pode tomar como princípio, isso é a premissa que nós podemos colocar como princípio, isso é a base, é o fundamento que nós podemos aplicar e falar o seguinte: você quer entender o que é reino de Deus? Então, só é reino de Deus quando tem essa premissa. Qual premissa? Lucas 17:20 diz o seguinte: interrogado pelos religiosos sobre quando seria a manifestação do reino de Deus, Jesus respondeu. Se ele respondeu, nós não temos que duvidar de nada. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de visível aparência. Não diga, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Queridos, a gente ouve demais as pessoas dizer: olha lá, vai lá naquela reunião, porque ali é a manifestação do reino de Deus. Olha o que Deus está fazendo lá naquele lugar. Vem para esse lugar, porque esse lugar é o reino de Deus. E parece que a gente esquece. A gente esquece que o próprio Jesus diz para mim e para você que não é assim que o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus não se manifesta naquilo que humanamente você vê. Não é uma reunião, não é um lugar, não é propriamente uma atividade, não é uma visão. Reino de Deus não é um método, reino de Deus não é uma metodologia. E eu queria falar algo para os irmãos. Eu já desisti disso há muito tempo.
Esse negócio de lugar que manifesta o reino de Deus, a cada dia isso para mim já é parque de diversão de criança de 2 anos de idade. Precisa. Para criança precisa, né? Mas parece que todas as vezes que nós achamos que algo ou alguma coisa é a ponte de contato para que Deus venha se manifestar na minha vida. Então, para que eu tenha Deus, eu preciso acender uma vela. Quando eu acendo aquela vela, o mundo espiritual, quando eu tenho um ponto de contato, amado, todas as vezes que eu acho que alguma coisa que eu preciso fazer, uma vela que eu tenho que acender, uma oração que eu tenho que praticar, seja qualquer coisa que eu tenha que fazer, para que eu tenha contato com Deus, o nome disso é religiosidade, é a religião. Queridos, não existe lugar, não existe movimento, não existe uma reunião que você precisa visitar para que o reino de Deus chegue à sua vida. Por quê? Porque Jesus ensinou para mim e para você que o reino de Deus você vai encontrar onde? Dentro de você. O reino de Deus acontece dentro dos corações dos homens. Toda a nossa vida, toda a nossa vida, tudo na nossa vida, que não nasça a partir daquilo que Deus quer produzir dentro do seu coração, é religiosidade, manipulação e mentira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todas as vezes que você precisa de um ambiente, todas as vezes que você precisa de uma vela para acender, todas as vezes que você precisa de uma oração, que aquela oração vai produzir algo na sua vida, todas as vezes que você precisa de algo exterior para que você tenha contato com Deus, o nome disso é religiosidade. Porque aquilo que Deus quer produzir no seu coração, aquilo que Deus quer produzir na sua vida, isso deve acontecer dentro de você. Reino de Deus não tem visível aparência. Todas as vezes que Jesus fala a respeito do reino de Deus, por isso que eu citei ainda aqui rápido aquelas referências bíblicas, você percebe que todas as vezes quando Jesus fala de reino de Deus, são coisas pequenas, coisas imperceptíveis, coisas que acontecem no coração, coisa que acontece na alma, coisa que acontece na mente, coisa que acontece na intimidade do homem. O reino de Deus, aquilo que Deus quer produzir na sua vida, precisa nascer a partir do seu coração. Eu só posso saber se eu estou sendo atingido, se eu estou sendo visitado, se Deus está fazendo algo em mim, quando eu olho para dentro de mim e eu sei que isso está acontecendo no meu coração, em mim, dentro de mim e não fora de mim. As orações, elas não acontecem no ambiente religioso. As intercessões não é aqui. Por isso que Jesus falou, olha, quando vocês forem orar, a oração que o Pai escuta é aquela que acontece aonde? De quarto fechado. Não é nas reuniões. Deus tem nojo dessas orações que as pessoas fazem aqui dentro, e no entanto não acontece em casa. Deus não escuta isso, porque o reino de Deus não acontece nas nossas reuniões, o reino de Deus acontece dentro do nosso coração. Se eu não puder encontrar o que Deus quer fazer dentro de mim, não haverá outro lugar que eu possa encontrar. Se você não olhar dentro de você e ver Deus falando na sua intimidade, esquece,
Ele não está falando de fora de você. Isso é só religião. Isso é só farisaísmo. Isso é só manipulação, mentira. Isso é adoecimento da alma. Isso significa que diante desse texto que nós lemos, que buscar o reino de Deus é descansar completamente nele. Buscai o reino de Deus. O que é buscar? Buscar é descansar. Buscar é desistir de trabalhar o meu trabalho e deixar a vontade dele ser feita na minha vida. Buscar o reino de Deus é confiar, é crer que ele sustenta a minha vida, sustenta a minha casa e que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Como eu disse, a gente só encontra o reino de Deus quando a gente descansa. Você poderia dizer isso? Eu só encontro o reino de Deus quando eu descanso. Querida, a gente só encontra o reino de Deus quando a gente permite o cuidado dele na nossa vida. Quando eu desisto. Isaías 30:15 diz o seguinte: assim diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: é no quebrantamento, é no arrependimento e é no descanso que está a salvação de vocês. É na quietude, é na confiança que está o vigor de vocês. Mas vocês não desejam isso. A palavra de Deus diz. Nosso coração é ansioso. E a gente é tomado de ansiedade e não consegue enxergar o reino de Deus. Por isso, que o primeiro sinal que o reino de Deus está acontecendo dentro de você, dentro do seu coração, é quando a pacificação, o descanso acontece na sua alma. Quando você descansa. E eu não estou falando de gente folgada. Não. Eu estou falando de uma convicção interior, de saber que somos dele, que ele nos ama, que ele cuida de nós e que ele sabe do que ele está fazendo. E como eu disse, eu não estou falando de gente folgada. Gente que tem o reino de Deus dentro de si trabalha, querido, mas sem a ganância, sem a ansiedade, amado. É aquela pessoa que levanta de manhã cedo, tem compromisso com o trabalho, trabalha cedo, das 7 da manhã até 8 horas, até 7 horas da noite, mas descansado, que a provisão vem dele. Gente que tem o reino de Deus dentro de si, querido, estuda, faz faculdade, mas não olha isso como sendo a única realização que vai produzir alguém no mundo. Eu só consigo ser alguém se eu fazer faculdade. Faculdade, para quem tem o reino de Deus dentro dele, é uma ferramenta que Deus quer que ele tenha para que ele desenvolva mais aquilo que Deus fez aonde? Dentro dele. Gente que tem o reino de Deus dentro de si não é Superman, amado. Gente que tem o reino de Deus dentro de si não é megalomaníaco. Gente que tem o reino de Deus dentro de si não se comporta como uma pessoa impenetrável, blindada. Gente que tem o reino de Deus dentro de si é vulnerável. Gente que tem o reino de Deus dentro de si chora. Gente que tem o reino de Deus dentro de si fica triste. Gente que tem o reino de Deus dentro de si se arrepende. Gente que tem o reino de Deus dentro de si aprende a perder. Gente que tem o reino de Deus dentro de si recomeça quantas vezes for possível, porque Deus disse para ele: você estava equivocado, comece de novo. Gente que tem o reino de Deus dentro de si sofre. Gente que tem o reino de Deus dentro de si crê.
Gente que tem o reino de Deus dentro de si, suporta. Gente que tem o reino de Deus dentro de si, pede ajuda. Gente que tem o reino de Deus dentro de si, reconhece que errou. Gente que tem o reino dentro de si, é fraco, porque sabe que é na sua fraqueza que Deus o aperfeiçoa. Quanto mais o reino de Deus está dentro de você, mais o seu coração está calmo. Quem não tem o reino de Deus dentro de si é ansioso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não estejais ansiosos, mas buscai o reino de Deus. Queridos, não substitua o que Deus quer fazer dentro de você pelas performances evangélicas. Deus não pede para mim, querido, as minhas pregações. Deus não pede para mim as minhas agendas. Quando eu comecei a pregar 5 anos atrás, eu descobri que Deus agora vai manifestar o reino de Deus em mim. E a cada dia eu descobri que eu posso fazer tudo isso e, no entanto, não ter nada de reino de Deus na minha vida. Eu fui fazer um curso agora, com um coração muito tomado de ansiedade. Não pode, Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que abrir um projeto, eu tenho que abrir algo, eu preciso fazer, fala comigo aonde eu tenho que fazer, fala comigo onde eu tenho que realizar, fala comigo onde eu tenho que fazer, fala comigo onde eu tenho que ser o lugar, fala comigo, Deus, fala comigo aonde é o lugar, fala quem são as pessoas, fala comigo, Deus. E teve um momento de oração, que Deus falou assim comigo: Eurípides, presta atenção. Você lembra aquela vez que há 10 anos atrás você chegou destruído na minha presença? Você não queria ser pastor, você não queria ter ministério, você não queria ser conhecido. A única coisa que você queria era me conhecer. Enquanto você não voltar a ter esse coração, eu não te dou nada. Eu só quero que você me deseje, só isso. Provérbios 23, 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer as minhas pregações, Deus não quer livro, Deus não quer pregação, Deus não quer seminário, Deus não quer sermão elaborado, Deus quer o meu coração. Porque a gente pode fazer tudo isso, sem, no entanto, não fluir de dentro, só sair da boca para fora. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro dele. É assim que o reino de Deus funciona, dentro do seu coração. Romanos diz que o reino de Deus é um reino de paz, que o reino de Deus é um reino de alegria. Isso significa que o reino de Deus acontece aonde? De novo a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus acontece dentro de mim. Reino de Deus não é torre. Reino de Deus não é dízimo. Reino de Deus não é oferta. Reino de Deus não é bispo. Reino de Deus não é pastor. Reino de Deus não é padre. Reino de Deus não é apóstolo. Reino de Deus não é visão. Reino de Deus não é hierarquia. Reino de Deus não é Vaticano. Reino de Deus não é posição humana. Nós podemos fazer tudo isso sem ter reino de Deus. Tudo isso, como eu disse, pode manifestar o reino de Deus. Mas o reino de Deus acontece dentro do seu coração. Se você busca Deus fora de você, numa reunião, num método, numa visão, você nunca vai achá-lo. Porque você encontra Deus dentro do seu coração. Reino de Deus acontece assim, simples, em paz, sem ansiedade.
Não nesse circo que a gente gosta de montar dentro das igrejas evangélicas, para a gente ficar correndo atrás. Onde está o reino de Deus na sua vida? Se não for achado dentro do seu coração, se Deus não produzir algo no seu íntimo, nada disso aqui vai transformar você, se não acontecer dentro do seu coração. Diga essa noite: venha o teu reino dentro de mim. Como diz Paulo, né? Cristo em nós, esperança da glória. A maioria de nós, seja sincero, a maioria de nós queremos o reino dos templos, das reuniões, das performances, mas não queremos o reino de Deus na nossa intimidade. Queridos, se nós vivemos assim, aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aqui para mim. Alinhe tudo que você está fazendo para Deus com aquilo que acontece no seu coração. Se não acontecer no seu coração, não é reino de Deus, é religiosidade. Essa é a velha história de Davi. Essa é a velha história de Davi. Davi chega lá para o rei Saul, dizendo que ia enfrentar o gigante, enfrentar o Golias. E aí Saul fala assim: Davi, olha o seu tamanho, Davi. Como é que você vai enfrentar um gigante? Qual a primeira coisa que Davi colocou nele? Que Saul colocou em Davi? O que é uma armadura? Algo visível. Aí Davi conta uma historinha. Saul, deixa eu te contar uma história. Um dia eu estava sozinho, cuidando das minhas ovelhas, e veio um leão. E Deus me deu força, e eu venci o leão. Aí veio um urso. Na verdade é o contrário, primeiro foi o urso. E veio atacar as minhas ovelhas. E Deus me deu forças, e eu venci o urso. Saul, se quando ninguém estava me vendo, Deus me deu força para vencer no oculto, Ele vai me dar força para vencer o gigante diante dessa multidão. Amada, a verdadeira vitória é aquela que Deus produz onde ninguém vê. Quantos aqui não têm tido mais tempo de oração? Quantos aqui têm reduzido a sua vida cristã a um culto de domingo das 7 às 9? Tudo que Deus quer produzir é na nossa intimidade, querido. Quantos têm desistido das orações que acontecem 5 horas da manhã, aonde não tem performance, é só você e Deus, é na sua intimidade. Davi sabia pegar aqueles momentos mais sozinhos, e foi por isso que a unção veio na cabeça dele. Quantos desistiram de buscar a Deus na intimidade? Ele quer renovar isso nessa noite. Ele quer alinhar a sua vida exterior com a intimidade que Ele quer colocar dentro do seu coração. O reino de Deus não tem visível aparência. O reino de Deus está dentro de você. Pare de procurar Deus fora de você. Ele quer deixar ser encontrado no seu coração. Por isso eu gostaria que você hoje renovasse o seu tempo com Deus, renovasse a sua intimidade com Ele. E eu gostaria que essa canção que o pessoal vai estar ministrando seja um momento que você vai dizer para Deus: Deus, eu quero renovar o seu tempo,
Eu quero renovar a minha intimidade que eu tive contigo e eu fui deixando, porque eu fiquei preocupado com tudo, com as ansiedades desse mundo. É comida, é o que eu tenho que vestir, é a melhor roupa, é o melhor carro, é a conta que eu tenho que cobrir, e tanta ansiedade, é a agenda ministerial, é a reunião tal, e eu parei de ter aquilo que o Senhor quer produzir dentro de mim. Por isso, levante no seu lugar agora e cante ao Senhor, e que essa canção seja assim um renovar de Deus na sua vida, em nome de Jesus.